Malaquias. Glória a Deus, aleluia. Eu vou ler então um versículo sozinho e peço que você leia junto comigo o versículo seguinte. Faremos isso do versículo 1 até o versículo 5. Amém? Diz o texto: esta é a mensagem que o Senhor Deus mandou Malaquias entregar ao povo de Israel. Juntos? O Senhor diz ao seu povo: eu sempre amei vocês. Mas eles perguntam: como podemos saber que tu nos amas? Deus responde: Esaú e Jacó eram irmãos. No entanto, eu tenho amado Jacó, seus descendentes. Mas tenho odiado Esaú e os seus descendentes. Eu fiz com que a região montanhosa de Esaú virasse um deserto, e agora suas terras só prestam para animais selvagens morarem nelas. Se os descendentes de Esaú, isto é, os edomitas, disserem: as nossas cidades estão em ruínas, mas nós vamos construí-las de novo, o Senhor Todo-Poderoso responderá: se eles construírem, eu destruirei. A terra deles será chamada de terra da maldade e de nação com quem o Senhor está irado para sempre. O povo de Israel vai ver isso acontecer e todos dirão: o Senhor é grande e o seu poder vai além das fronteiras de Israel. Leia comigo essa última frase bem forte, vamos lá? O Senhor é grande e o seu poder vai além das fronteiras de Israel. Amém? Vamos orar mais uma vez, Pai, com base nessa palavra. Queremos, ó Deus, entender, compreender a Tua vontade para nós, entendermos o Teu reino e pedimos que esta palavra, Senhor, que é a verdade, liberte-nos, de tal forma, Pai, que sejamos transformados pela Tua verdade. Nós repreendemos toda ação do inimigo contra a compreensão, contra a recepção desta verdade em nossas vidas. Oramos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Pode sentar por um momento. Glória a Deus. Bom, eu quero falar hoje, começar na verdade, se Deus permitir, a próxima oportunidade quero continuar, uma compreensão, um estudo sobre esse livro do profeta Malaquias. Malaquias, como eu disse já, é o último livro aqui dessa porção, Antigo Testamento. Ele encerra um ciclo muito importante, que será reaberto lá no Evangelho, quando surge então João Batista pregando o arrependimento e o batismo de arrependimento. Malaquias, esse nome significa mensageiro, o meu mensageiro, ou mensageiro do Senhor. E ele então é levantado nesse contexto, e eu quero falar um pouco do contexto. O tema dessa mensagem de hoje é compreendendo o amor de Deus. Eu gostaria que você anotasse isso no teu celular ou no papel. Eu tenho algumas informações importantes aqui. Compreendendo o amor de Deus, que é justamente sobre isso que o profeta começa a falar. O Senhor diz ao seu povo: eu sempre amei vocês. Mas por algum motivo aquele povo estava questionando, estava duvidando o amor de Deus para com a vida deles. E isto gera uma série de consequências, uma série de atitudes entre os sacerdotes, entre o povo. O fato deles não receberem, não compreenderem, não crerem no amor de Deus para as suas vidas. Mas vamos lá, vamos entender o contexto. Esse livro, ele é escrito num momento muito difícil. Essa mensagem ela é trazida num momento muito difícil. Talvez você não conheça um pouco da história bíblica, mas eu vou trazer aqui para você entender algumas informações. Então, no ano 597 a.C., ocorre uma tragédia, quando a Babilônia invade Jerusalém, destrói o templo que Salomão havia feito, templo onde a glória do Senhor permaneceu durante muito tempo, mas já tinha saído. Leva então os utensílios e leva o povo de Israel para o exílio. Nós temos aqui algumas etapas nessa história, mas o ano de 597 é o grande marco. E a partir desse momento, então, o povo de Israel fica sem um grande templo do Senhor, o local de louvor e adoração. Isso tudo por conta da desobediência e rebeldia. Deus, por décadas, séculos, falou para o povo se arrepender, mas o povo não se arrependia da idolatria, da imoralidade, da injustiça social.
Quando você lê os textos de Isaías, Jeremias, Oséias, Joel, Amós, você vai perceber que esses profetas falaram contra essas atitudes e profetizaram a destruição de Jerusalém, e foi o que aconteceu em 597. O povo é levado, quem narra muito bem isso é Jeremias. Se você já teve a oportunidade de ler Jeremias, ele traz detalhes, assim como o livro dos Reis e Crônicas. Mas havia uma promessa que um tempo depois eles voltariam para a terra. Eles ficaram então na Babilônia um tempo, Babilônia que é atual Iraque, ok? Então, onde era a Babilônia, atualmente é o Iraque. Pois bem, então o ano de 516 marca a reconstrução do templo. Então houve uma ordem, quando o Império Persa toma e destrói o reino da Babilônia. O Império Persa, então, através de Ciro, autoriza os povos conquistados a retornarem aos seus lares, e há uma ordem autorizando então o povo cativo, já outra geração, já tinha passado aquela geração, retornar. Então eles começam esse retorno. Havia um líder chamado Zorobabel, que era descendente de Davi, e ficou ali como governador da província, agora não mais país, mas uma mera província do Império Persa. E começa então a reconstrução do templo. Você vai ler isso em Ageu e Zacarias, 2 livros da Bíblia. E ali nós percebemos que havia uma preguiça, havia uma desmotivação, havia uma procrastinação em obedecer ao Senhor para a reconstrução do templo. E Ageu e Zacarias condenam essa atitude, e Zorobabel, como líder, então, leva o povo a reconstruir. Mas o templo que foi feito não se comparava com o de Salomão, de forma que o povo chorou quando viu o templo pronto, chorou. Os mais velhos, que viram alguma coisa do primeiro templo, choravam, dizendo: foi a glória. E nessa condição eles ficam um tempo, até que no ano de 458 a.C., um homem, um sacerdote chamado Esdras, que é o que escreveu o livro que você tem na Bíblia chamado Esdras, então ele volta também do exílio, chega em Jerusalém e ele desenvolve o sistema de adoração ao Senhor. Ele foi um grande homem de Deus, traz a lei de Moisés e começa a ensinar a lei de Moisés e faz uma grande reforma, ok? Mas ainda eles eram simplesmente uma província, não era mais o reino de Israel, não era mais o reino de Jerusalém, não havia mais o trono de Davi, o que contraria todas as promessas do Senhor acerca do trono de Davi, acerca da glória de Jerusalém, acerca do templo do Senhor. Nesse mesmo contexto, aparece um outro homem chamado Neemias, em 445, 13 anos depois de Esdras, mais ou menos, que também é o livro que você tem na sua Bíblia chamado Neemias, e ele é levantado por Deus para construir as muralhas de Jerusalém. Jerusalém estava abandonada, os sacerdotes tinham ido embora, apesar de existir um templo, como eu disse, não havia glória alguma naquele templo, e Deus levanta esse homem, ele chora, ele jejua, ele busca o Senhor para ajudar o povo, e ele reconstrói a muralha, apesar dos inimigos, apesar das ameaças. E ele era copeiro na corte persa, ele fica um tempo ali, ele volta para a corte persa, porque era o emprego dele, ele teve uma autorização para ficar um tempo apenas em Jerusalém, e quando ele retorna novamente para Jerusalém, ele vê o caos, ele vê os sacerdotes corruptos, o povo não guardava mais o sábado, o povo estava desprezando as ofertas, os dízimos, casamentos mistos, os ricos oprimindo os pobres, o povo vendendo seus irmãos por conta de dívidas, enfim, um caos. Você vai ler isso aí lá no livro de Neemias. Nesse contexto, alguns vão colocar aqui Malaquias um pouquinho depois de Neemias, outros vão dizer que ele fala justamente um pouco antes desse retorno de Neemias, mas nesse contexto Deus levanta Malaquias para alertar o povo acerca do abandono, do amor. O povo não amava mais o Senhor. E por quê? Olhando de uma forma meramente humana, é compreensível a situação. Como eu disse, não eram mais um reino, não havia mais glória alguma, não tinha um rei, não tinha um sumo sacerdote, o templo não era nada, eles eram uma mera província, um fim de mundo do Império
persa. E não havia perspectiva nenhuma de mudança. Então havia todo um questionamento: mas e as promessas do Senhor? E o nosso Deus? E a glória de Israel? E a glória de Jerusalém? Isso gerou o quê? Um desânimo, uma incredulidade. Mas ao mesmo tempo eles não, vou usar essa expressão, não largavam o osso. Eles ainda tinham algumas práticas religiosas, mas vazias. Práticas essas vazias. Era mais uma cultura do que uma adoração, um serviço ao Senhor. E nesse contexto, é importante você entender o contexto, porque a igreja do Senhor Jesus hoje, eu quero fazer um paralelo, ela não está muito diferente. Um dos motivos da secularização da igreja do Senhor é justamente não compreender o amor de Deus, achar que Deus não está agindo, questionar porque algumas coisas não acontecem do jeito que nós queremos que aconteça, achar que o reino de Deus é para agora, para ontem. E isto gera uma dúvida, gera uma incredulidade, gera uma série de consequências na condição espiritual do povo de Deus, ali representado por Israel, hoje representado pela igreja. Daí começa o texto então, essa mensagem que o Senhor Deus mandou Malaquias entregar ao povo de Israel. O Senhor diz ao seu povo: eu sempre amei vocês. Imagina aquele povo na terra pobre, no desamparo, como eu disse, todo esse contexto que eu coloquei para vocês, dominados por um império estrangeiro. Aí Deus fala: eu sempre amei vocês. Tive a oportunidade de falar esses dias atrás para os homens que nós não andamos pelo que vemos, mas pelo que cremos. Amém? Deus está te falando nessa noite: eu sempre te amei. Não é por conta das circunstâncias difíceis que eu os desamparei. E Deus continua dizendo: mas eles perguntavam a Deus, eles questionavam o Senhor. Até que ponto, de forma correta ou errada, não sabemos, mas eles perguntavam a Deus: como podemos saber que tu nos amas? Interessante a resposta de Deus, porque ele não diz simplesmente sim ou não, alguma coisa mais rápida, ele traz um contexto. Ele compara então, ele diz: olha, Jacó e Esaú eram irmãos. Talvez você não esteja familiarizado com esses dois personagens. Os dois foram filhos de Isaac. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó e Esaú. Eram gêmeos. O fato é que, apesar de não ser o primogênito, Jacó herdou a bênção e recebeu um novo nome do Senhor, que é o nome Israel. E ele deu origem às 12 tribos de Israel e ao povo de Israel. Por sua vez, Esaú foi rejeitado por Deus e deu origem aos Edomitas, um povo que não mais existe. O grande último nome dos Edomitas foi Herodes. Sabe aquele rei que mandou matar as crianças? Ele era Edomita, ou Idumeu, dependendo da tradução. Mas Esaú ele recebe o nome de Edom, tem a ver com vermelho, eles eram os vermelhos, porque tinha a ver com o prato de lentilha. Você já deve ter ouvido essa história. Alguns entendem que é por conta da sopa de lentilhas, que era vermelha, o caldo ali que ele vendeu a primogenitura. Outros vão dizer que é porque ele era ruivo e coberto de pelo, era um homem peludo, a Bíblia diz. Mas o fato é que ele deu origem aos Edomitas, o povo vermelho. E como eu disse, não existe mais esse povo, foi banido da face da terra. Você vai encontrar, por exemplo, Obadias, no livro do profeta Obadias, trazendo um juízo pesado sobre eles, porque eles desprezaram, se alegraram com a destruição dos seus irmãos, os israelitas, e se aproveitaram e saquearam, enquanto eles eram
atacados pelos inimigos. Era um povo rebelde. Não que o povo de Israel não fosse, mas eles conseguiam ser mais ainda. E Deus está dizendo aqui, olha, Esaú e Jacó eram irmãos. No entanto, eu tenho amado Jacó e os seus descendentes. Você está falando, eu cuido de vocês, eu tenho cuidado de vocês, não que vocês mereçam. Daqui a pouco eu vou ler alguns textos. Mas lembra de Esaú, o irmão de vocês? Ele diz aqui, eu tenho odiado. E essa expressão, odiado, olha que interessante, Deus odeia. Isso pode parecer estranho para nós, ouvir que Deus odeia algo ou alguém. E não é a única expressão, não é a única vez que Deus diz isso, Ele fala isso muitas vezes, para várias situações. Mas o fato é que Deus odeia a iniquidade, Deus odeia o pecado, Deus odeia a imoralidade, a injustiça. Ele odeia essa expressão. Assim como Ele ama a justiça, Ele ama a bondade, Ele ama a misericórdia, mas Ele odeia, Ele odiou Esaú e os seus descendentes. Aí Ele diz o que Ele fez, Ele destruiu aquela região, transformou num deserto, acabou com aquele país. Ele disse, ainda que eles sejam rebeldes, e digam, nós vamos reconstruir, nós vamos refazer, eu vou destruir, eu vou cuidar disso. E o fato é, como eu disse, esse povo não existe mais. Então Ele está mostrando, olha, prova que eu amo vocês, vocês estão aqui hoje, eu estou cuidando de vocês. Apesar de tudo que vocês fizeram, porque eles estavam naquela situação, como eu disse para vocês, porque eles foram rebeldes, durante séculos, e Deus alertando, mandando os profetas, e eles continuavam sendo rebeldes. Ele está dizendo, está vendo a prova que eu amo vocês? Porque vocês ainda estão aqui, eu estou cuidando de vocês. Porque o amor de Deus, amados, não tem a ver com sentimento, ou sentimentalismo. O amor de Deus tem a ver com decisão e obediência. Diga assim comigo, decisão e obediência. É simples assim. Quando nós temos a compreensão errada do amor de Deus, trazendo uma ideia de sentimentalismo, fica difícil compreender a palavra do Senhor. Jesus disse, se vocês me amam, vocês guardam e obedecem os meus mandamentos. Simples assim. O amor de Deus está relacionado com dois pontos: escolha, decisão, e obediência. Deus decidiu amar Israel. Alguns vão falar que, com base nisso, nós temos aí a doutrina da predestinação, outros não. Mas, por exemplo, Paulo lá em Romanos capítulo 9, ele fala bastante sobre essa escolha de Deus, acerca de Israel e acerca de Edom ou Esaú. Mas eu quero te mostrar quem foi Esaú. Esaú, a Bíblia diz que foi um homem imoral, um homem que desrespeitou o que é sagrado. Abra sua Bíblia comigo em Hebreus capítulo 12, lá no Novo Testamento, Hebreus capítulo 12. Como eu disse, esses são pontos importantes para você anotar mesmo. Hebreus capítulo 12, versículo 12, diz assim, uma palavra de ânimo, de exortação: portanto, levantem suas mãos cansadas e fortaleçam seus joelhos enfraquecidos, andem por caminhos aplanados, para que o pé aleijado não manque, mas seja curado. Procurem ter paz com todos e se esforcem para viver uma vida completamente dedicada ao Senhor, pois sem isso ninguém o verá. Versículo 15, olha só: tome cuidado para que ninguém abandone a graça de Deus, cuidado para que ninguém se torne como uma planta amarga que cresce e prejudica muita gente com o seu veneno. E tome cuidado também, veja bem, para que ninguém se torne imoral, ou perca o respeito pelas coisas sagradas como Esaú, que por causa de um prato de comida, vendeu seus direitos de filho mais velho. Como vocês sabem, depois ele quis receber a bênção do seu pai, mas foi rejeitado porque não encontrou um modo de mudar o que havia feito, embora procurasse fazer isso até mesmo com lágrimas de crocodilo.
não um verdadeiro arrependimento, porque Pedro, quando ele chorou, com lágrimas ele buscou o perdão de Jesus por ter-lhe negado 3 vezes, nós sabemos que Jesus o perdoou, ok? Se você depois quiser com o tempo ler a história de Esaú, você vai lá em Gênesis, capítulo 27, você vai ver como ele desprezou o seu direito de primogênito, que era a maior bênção que poderia haver. Ele era um homem imoral, um homem que não tinha respeito pelas coisas sagradas, por isso Deus o rejeitou. Mas Deus está dizendo a Israel que o amava, porque Deus decidiu amar Israel. E eu quero te dizer algo, Deus da mesma forma decidiu te amar, amém? Abra comigo a sua Bíblia em João capítulo 3, como eu disse, eu quero traçar um paralelo entre esses dois contextos. João capítulo 3, traz aí no versículo 16, quem sabe, o versículo mais conhecido de toda a Bíblia. Foi uma escolha de Deus amar Israel. Você vai encontrar isso lá em Deuteronômio capítulo 7, por exemplo. Deus escolheu amar Israel. Da mesma forma que hoje, vivemos em um contexto onde Deus manifestou a sua escolha de amar o mundo, as pessoas desse mundo. No capítulo 3, versículo 16 diz assim, olha só: porque Deus amou o mundo tanto que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Amém? Mas como não existe texto fora do contexto, vamos continuar a leitura. Diz o texto: pois Deus mandou o seu filho para salvar o mundo e não para julgá-lo. Ok? Muitos dizem isso, mas nem Deus veio para julgar, e se escondem atrás de palavras desfocadas, descontextualizadas. O versículo 18 diz: aquele que crê no Filho não é julgado, mas quem não crê, veja bem, já está julgado, porque não crê no Filho único de Deus. Olha, por que no versículo 17 diz que Jesus, o Filho, veio salvar o mundo e não para julgá-lo? Porque quem não crê já está julgado, não vai ser julgado, já está condenado. A sentença já foi dada há muito tempo. Jesus veio para salvar aquele que crer nele, porque esse que crê não será julgado, mas quem não crê já está julgado, já tem a sentença sobre a sua cabeça. E ele continua o texto dizendo, versículo 19: e é assim que o julgamento é feito. Deus mandou a luz ao mundo, mas as pessoas preferiram a escuridão, porque fazem o que é mal. Esse é o julgamento do Senhor. Pois todos os que fazem o mal odeiam a luz e fogem dela, para que ninguém veja as coisas más que eles fazem. Se você puder ler versículo 21 comigo bem forte, vamos lá? Mas os que vivem de acordo com a verdade procuram a luz, a fim de que possa ser visto claramente que as suas ações são feitas de acordo com a vontade de Deus. Amém? Então perceba que Deus amou o mundo e enviou o seu Filho, porém, há um julgamento sobre a humanidade. Jesus veio para salvar aquele que crer nele. A salvação está disponível a todos, mas é preciso crer, buscar a luz, sair das trevas, correr para a luz. Há em nós a tendência de fugirmos da luz e permanecermos nas trevas, porque assim ninguém percebe os nossos pecados. É um instinto humano caído. Desde pequenininho nós vamos fazer algo errado, nós procuramos, cuidamos para que ninguém saiba, desde pequenininho. A criança está quietinha, você já sabe que está fazendo alguma coisa errada, não é verdade? E assim até hoje, nós somos assim. Adão, quando pecou e caiu da graça, caiu da presença do Senhor, ele se escondeu. Deus está falando para aquele povo: eu amo vocês. E Ele fala para nós: eu sempre amei vocês. Mas quem sabe, como aquele povo, muitos de nós não vivemos de acordo com esse amor, porque nós questionamos. Quem sabe não abertamente, mas lá no fundo a gente pensa: será que Deus ama mesmo? Tudo que já aconteceu comigo, as injustiças,
os erros. Será que Deus me ama mesmo? A resposta é: você está vivo. E mais do que isso, você tem acesso a Deus, ao Pai, através de Cristo Jesus. É isso que ele estava dizendo, ó, Esaú foi destruído, vocês têm acesso a mim. Isso demonstra o meu amor por vocês, porque tudo isso aqui vai passar, mas eu permanecerei com vocês. Todo este mundo vai passar, mas nós temos acesso ao Pai para permanecermos com Ele para sempre. Amém? Essa compreensão nós temos que ter, porque senão, como o apóstolo Paulo disse, a nossa vida, ela é baseada nesse mundo, nós somos as pessoas mais infelizes da face da terra, porque esse mundo tem pouca coisa boa para oferecer para nós. E ele continua o texto, eu quero ler a partir do versículo 6, mas entenda, o primeiro ponto dessa noite é: Deus sempre te amou. Amém? A luta de Satanás e a luta da sua natureza humana é não receber esse amor, porque quando o ser humano recebe o amor de Deus, ele é transformado. Então a nossa luta, a nossa carne, ela luta para não receber esse amor. Satanás faz de tudo para nós não recebermos esse amor, para duvidarmos, para questionarmos, para nos fecharmos, para ignorarmos. E mesmo aqueles que já receberam esse amor, se não cuidarem, vão permitir que esse amor se esfrie. A advertência a uma das igrejas lá do Apocalipse é que eles deixaram o amor, apesar das obras, apesar dos costumes e das práticas. E quando nós começamos a ler o restante desse livro, vamos perceber que essa errada compreensão acerca do amor de Deus levou os sacerdotes a práticas vazias e inúteis, e por sua vez o povo também foi influenciado a práticas vazias e inúteis. Por isso que Deus alerta. Meu irmão, se Deus está te alertando hoje, é porque Ele te ama. Amém? Ele não precisaria alertar, Ele não precisava alertar o povo, Ele não precisa me alertar, mas Ele o faz porque Ele nos ama, como o pai corrige o filho. Isso é demonstração do amor de Deus. O amor hoje, ele é tido como algo totalmente diferente. Amar é concordar. Se você concorda, você ama. Se você discorda, você não ama. É simples assim. Deus, ele está discordando e falando: olha, eu discordo da sua atitude, eu estou te alertando justamente porque eu te amo, eu não quero ver você indo para o buraco. O mundo hoje diz: não, a pessoa quer ir para o buraco, deixa ela ser feliz, concorda com ela. Isso não é amor, é longe, é qualquer coisa menos amor. Mas enfim, olha o que Deus diz aqui a partir do versículo 6, agora falando aos sacerdotes. Quem eram os sacerdotes? Os responsáveis por instruir e ensinar o povo, e os responsáveis pela adoração, pelo louvor, pelo ensino da palavra. Diz o versículo 6: o Senhor Todo-Poderoso diz aos sacerdotes: o filho respeita o pai, e o escravo respeita o seu senhor. Ora, se eu sou o pai de vocês, por que é que vocês não me respeitam? Se eu sou o seu senhor, por que não me temem? Vocês me desprezam, mas mesmo assim perguntam: como foi que te desprezamos? Versículo 7: foi com alimento impuro que vocês me ofereceram no altar. E vocês ainda perguntam: como é que estamos te ofendendo? Pois vocês me ofendem quando acham que têm o direito de profanar o meu altar. E me ofendem também quando pensam que não faz mal me oferecerem animais cegos, aleijados ou doentes. Pois procure oferecer um animal desses ao governador. Acham que ele o aceitaria com prazer e atenderia os seus pedidos? Eu, o Senhor Todo-Poderoso, falei. Agora, sacerdotes, orem a Deus e peçam que Ele nos abençoe. Mas será que Ele vai atender quando vocês estão apresentando ofertas como essas? Versículo 10: o Senhor Todo-Poderoso diz aos sacerdotes: gostaria que um de vocês fechasse as portas do templo
Olha só isso aqui. Assim vocês não acenderiam mais fogo inutilmente no meu altar. Eu não estou satisfeito com vocês. Não vou aceitar as suas ofertas. Olha que palavra terrível para aquele povo. Tudo por conta de uma atitude gerada por não mais crer que Deus os amava. Sabe aquela atitude? Tanto faz, tanto fez. Tanto faz, tanto fez. Deus não está nem aí para nós. Estamos aqui nesse lugar, sem perspectiva. Tudo que foi falado até agora nada aconteceu. Nenhuma promessa se cumpriu, que não era verdade, né? Mas quantos de nós nos pegamos assim? Falando, quer saber? Ir na igreja, não ir na igreja, ler a Bíblia, não ler a Bíblia. Participar, não participar, tanto faz. Não muda nada não. Deus não está nem para nada. Deus me esqueceu. Deus não olha, Deus não ouve, Deus não atende. Isso é engano. A atitude daqueles sacerdotes era chegar lá, fazer qualquer coisa. Naquele contexto, o culto funcionava através de sacrifício de animais. E havia toda uma especificação. Se você pegar, por exemplo, o livro de Levítico, todo ele praticamente traz especificações de como isso deveria ser feito. Os animais precisavam ser saudáveis, machos, de 1 ano. Mas o que eles faziam? Pegava lá o restolho, o cego, o doente, o manco, e oferecia a Deus. E Deus não estava preocupado, será que Deus precisa de um animal saudável? Será que Deus vai comer essa carne? Não, a questão é atitude. A questão é atitude. Em outro contexto, Deus diz, vocês trazem ofertas para mim, eu não preciso de oferta, todos os animais do campo são meus. A questão não é exatamente o que eles traziam ou não, a questão era a atitude do coração, a ponto de Deus falar, quem dera alguém fechasse o templo, larga a mão disso aí, fecha, já ouviu aquela expressão, fecha o boteco? Vamos fechar, porque não compensa mais? Deus está falando, amados, quem dera alguém fechasse, para ninguém mais acender fogo no altar, porque isso aí não serve para mim, eu não estou me agradando, não serve o que vocês estão fazendo. Quantos de nós estamos perdendo tempo, perdendo a vida, fazendo coisas de qualquer forma para Deus, coisas que Deus não pediu, ou não fazendo o que Deus pediu, e no fundo a atitude é, será que Deus me ama mesmo? Será que Deus acertou comigo? Será que Deus não me abandonou? Perceba porque é importante entendermos que Deus nos ama da forma correta. Por isso que Deus começa dizendo, eu sempre amei vocês. Por que vocês esqueceram disso? Por que vocês não agem de acordo com isto? A igreja do Senhor Jesus não está muito longe disso aqui. Porque a Bíblia diz que nos últimos tempos o amor de muitos se esfriará. E não é amor de ficar um abraçando o outro, é amor de obedecer, porque na Bíblia amar é obedecer a Deus. Qual é o mandamento mais importante? Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus, só Ele adorarás, é isso? Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o coração, toda a alma e toda a força. Só que ele começa dizendo, ouve, ó Israel, e ouvir na Bíblia é obedecer, não é escutar apenas, é obedecer. Olha a situação daqueles sacerdotes, fazer um culto, e Deus está falando, para tudo, fecha o templo, porque não serve o que vocês estão fazendo, vocês estão perdendo tempo. Como nós estamos contaminados com esse falso amor do mundo, nós vamos dizer assim, nossa, mas que Deus antipático, insensível, Ele não acolhe, Ele não abraça. Olha, a gente fez oferta, trouxe para o Senhor, Ele não aceitou, só porque está manco,
só porque é cego o animal. Se nós trabalharmos esse falso amor, é perigoso nós ouvirmos isso aqui e ainda falar: não, Deus está errado, isso não é amor. Por isso que o amor de muitos se esfriou, se esfria. O amor a Deus, o amor ao próximo, porque não tem como amar o próximo se não amar a Deus. Eu posso até me identificar com o próximo, eu posso até acolher, ter misericórdia do próximo, mas amar o próximo somente se eu amo a Deus, porque Deus ordena amarmos até os inimigos. E nós vimos o que aconteceu na eleição esses dias aí, né? O pessoal quase se pegando. Quanto mais amar o inimigo, né? As pessoas quase se pegando aí. Um falando que não vai mais comprar, não vai mais negociar, não vai fazer isso, não vai fazer aquilo. Quer dizer, amar o inimigo desde que ele não vote diferente de mim. Se votar diferente, aí já não está valendo. Percebe, amados, que isso é um culto vazio? Essa é uma adoração que não serve? Essa é uma oferta que Deus não aceita? Qual que é a diferença para aquele povo? Olha que interessante, continuando aqui, olha só. Versículo 11: eu sou adorado em todos os países do mundo, em todos os lugares queimam incenso em minha honra e me oferecem sacrifícios puros, todos me honram. Mas vocês me ofendem quando pensam que têm o direito de profanar o meu altar e que os sacrifícios que oferecem não valem nada. Quantos de nós vêm no culto, ou vai num curso, ou qualquer coisa relacionada à igreja, com essa atitude: isso aqui não vale nada. Mas olha que interessante que ele diz aqui, ó. Vocês dizem, versículo 13, se você achou aí o versículo 13, lê comigo, por favor, bem forte, vamos lá, versículo 13, vamos lá. Vocês dizem: já estamos cansados de tudo isso, e riem de mim, e me tratam com desprezo, e ainda me oferecem um animal roubado, ou um animal aleijado, ou doente. Vocês acham que eu, o Senhor, vou aceitar isso? Olha o que eles faziam, amados. Nossa, já não aguento mais isso aqui. Essa era a atitude dos sacerdotes. Eu estou cansado. Já pensou? Já estamos cansados de tudo isso. Quantos de nós vai para o culto, vai servir a Deus? De novo. Essa música de novo. Vai lá o Pedro, de novo essa música. Lá vai o pastor Paulo. Eu gosto de uma cena ele é mais... uma cena, meu Deus do céu. Pastor Paulo, sim, ele tem uma palavra boa. Meu Deus, feriadão, eu vou para o culto. Quantos de nós, amados, não entendemos o amor de Deus por nós? Abandonamos o amor de Deus. Olha o que eles diziam: já estamos cansados de tudo isso. Lá no original está assim: que canseira! Que canseira isso! E vocês bufam para mim. Sabe quando a pessoa fala assim, ó? Já viu alguém fazer isso? Já fizeram para você? Você já fez isso para alguém? Alguma situação? Vai lá, o patrão fala para você fazer alguma coisa. É isso que eles faziam, amados. Essa era a atitude. Ia lá adorar a Deus. Sou sacerdote, tenho que fazer. Vamos lá. Quantos de nós chega domingo, torce para dar uma chuva dessa antes do culto? Agora choveu à tarde, né? Já está no culto, né? Mas torce para chover antes, né? Está chovendo, não vai dar. Quer dizer, a bênção que é a chuva torna-se uma pedra de tropeço. Eu falo isso muito para os homens, né? Que o homem, você homem, tem homem aí?
Tem homem aí? Eu falo muito com os homens, você que é homem, você tem que puxar fila na sua casa. Você tem que levar a casa para a igreja, para o culto, para o serviço a Deus. Porque tem homem que é assim, chega domingo, ele sabe que tem culto, aí ele fica lá, né, tipo, boi sonso, né? Se falar, eu vou, né? Mas se não falar também, né? E fica meio que torcendo, né? Ah, então, né? Aí vai para o sítio do sogro, vai na casa da sogra, fica ali meio que torcendo, né? Ah, então, né? Nossa, já está tarde, não vai dar para ir hoje, né? Um migué, né? Não tem atitude, não tem iniciativa. Ah, não sabe que tem culto? Esqueceu? Qual a expectativa? Aí fica ali, né? Tipo na frente da TV e tal, meio que torcendo para dar alguma coisa, para não ir. Quase que ora, Senhor, que eu não vá no culto hoje. Só falta orar para Deus, né? Mas como sabe que não vai funcionar, ele fica só torcendo. Essa era a atitude daquele povo, porque aquele povo não estava recebendo o amor de Deus. Se você está tendo essa atitude, é porque você não está recebendo o amor de Deus. Você até pode entender que Deus te ama, mas aqui, isso não está chegando no teu coração. Não está gerando a atitude correta em você. Não está gerando uma adoração genuína e sincera. Não está gerando uma atitude correta, como a atitude do salmista que diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ou quando ele diz, melhor é um dia nos seus átrios do que 1000 em outro lugar. Essa atitude de um adorador, de alguém que recebe o amor de Deus, alguém que, não alguém que é amado porque Deus ama todos, mas alguém que recebe esse amor e aceita esse amor, e retribui esse amor com obediência, com alegria. Ao versículo 14, maldito seja o mentiroso que me promete um animal perfeito do seu rebanho, mas oferece em sacrifício um animal defeituoso. Eu sou o Rei poderoso, e todas as nações me honram. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, estou falando. Volto a dizer, será que Deus está interessado naquele boi, o melhor do rebanho? Não, ele está falando, maldito mentiroso, porque ele prometeu algo e não fez. Deus não pede nada. A Bíblia diz, cuida com o que você promete, porque você prometeu, você está obrigado a cumprir. Deus não está pedindo nada, agora você prometeu. Está sendo mentiroso. Maldito mentiroso, que diz, que oferece, que fala, que promete e não cumpre as coisas para com Deus. Esse é um dos motivos que, por exemplo, nós não trabalhamos com apelos emotivos. Poderia pedir para o Pedro, Pedro, toca a música aí para o pessoal chorar. Não que ele é tão ruim que a pessoa vai ouvir e vai chorar, não, porque ele vai tocar a música e vai tocar no coração das pessoas, né? Ele tem aquela voz tal de arpista, vai cantando e tal, e aí, né, põe uma luz, contexto, você fala as palavras certas, a pessoa chora. Agora vem aqui na frente, a pessoa vem, planta a bananeira, ela planta, agora pula para trás, ela pula, né? Só que é emoção. É emoção. Saiu da porta ali, acabou. Aí ela fala, meu Deus, o que eu falei? O que eu prometi? Não é entrega verdadeira. Não que quando nós servimos a Deus, a gente não tem emoções, lógico que temos. Deus age em todo o nosso ser, mas a nossa escolha por Deus tem que ser uma escolha real, verdadeira. Porque lá fora é um mundo real. Lá fora não tem musiquinha tocando. Não tem pastor abraçando. É o mundo real lá fora. Cuidado com o que você fala, promete para Deus. Cuidado. Se comprometa com o Senhor, porque é o único caminho que nós temos. Receber o amor dele através de um compromisso sério.
Mas faça isso com a compreensão correta. É igual oferta e dízimo. Como é que nós fazemos no momento da oferta e dízimo? Nós oramos. Você traz oferta, ou dízimo, ou não. Quem já fez o curso aí para membro, que se tornou membro da igreja, sabe, entende esse princípio. Nós não vamos ficar fazendo todo um trabalho, um apelo, e ficar 15, 20, 30, 40 minutos trazendo todo um contexto para tentar tocar no teu coração. Porque não vale de nada se você está fazendo apenas pela emoção. Como não valia de nada aquele povo fazer o que estava fazendo para Deus. Nós temos que fazer por obediência, por amor ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos continuar aqui para encerrar. Continuar o capítulo 2. Vamos lá. O Senhor Todo-Poderoso diz: sacerdotes, estou falando com vocês, se não obedecerem ao meu mandamento e se não resolverem me honrar, então eu farei cair sobre vocês uma maldição, e amaldiçoarei tudo que vocês recebem pelo trabalho que fazem. Aliás, já os amaldiçoei, porque vocês não resolveram me honrar. Olha que sério isso aqui. A desobediência a Deus gera maldição. E esse Deus aqui, amados, é o mesmo Deus de sempre. Não mudou. Deus não mudou. Deus não muda. E às vezes a gente se assusta, né? Porque não entende que Deus é soberano. As pessoas têm a seguinte visão de Deus, a maioria: Deus é bom, né? Está lá no trono, né? Normalmente um velhinho, né? Barbudão, né? Girando as eras do tempo, sentado lá, sem muita coisa para fazer, está lá, bonzinho. E nós temos o mauzão, que é o diabo, que manda no inferno, né? Ele é o mal, Aí de vez em quando toca o alarme do céu, porque o diabo vai atacar o céu, vai fazer o mal. Aí Deus corre com os anjos do arcanjo e faz. Isso não existe, amados. Essa dicotomia, ela é pagã. A gente vê isso nos desenhos, né? Quem é mais antigo aí, o He-Man tem um esqueleto, né? O Batman tem o Coringa, o Superman tem o Lex Luthor. Não existe essa questão de arqui-inimigo para Deus. Satanás, ele está condenado, tem o tempo certo, e o inferno foi feito para ele, a Bíblia diz. Para ele, não é dele, foi feito para ele, é uma prisão para ele. Ele não está lá reinando no inferno, isso não existe na Bíblia. Isso vem da cultura grega, né, do panteão grego, infelizmente contaminou o pensamento ocidental, mas isso não é o que a Bíblia revela. Deus é soberano, Ele diz: eu faço viver e eu faço morrer, ponto final. Deus é soberano, o nosso Deus, Ele é soberano, e Ele decidiu nos amar. Às vezes a pessoa fala: mas Deus odeia. Ele odeia o mal, Ele odeia o pecado, Ele odeia as trevas. Se você escolher esse mal, essas trevas, Ele vai odiar o que está em você. A Bíblia diz isso. E Deus não vai dar um jeitinho no final, amados. Ele nos ama, entregou o seu Filho por nós. Amém? Agora você acha que além de entregar o Filho dele, Ele vai dar um jeitinho depois, no final? A pessoa despreza o sacrifício de Cristo, despreza o amor de Deus, não obedece, não aceita, achando que Deus vai dar um jeito no final. Porque no final tudo dá certo. Se não dá, diz o poeta, né? Se não deu certo é porque ainda não acabou, né? Cuidado. Ele diz: vou castigar os seus filhos e esfregar na... Olha só isso aqui, amados. Olha o versículo 3. Fala para quem está perto de você assim: não se assusta não. Olha o que Deus está falando. Olha o que Deus está falando. Vou castigar os seus filhos e esfregar na cara de vocês as fezes dos animais que vocês oferecem em sacrifício. Misericórdia, Deus. Viu como é bom ler a Bíblia? Você não imaginava que Deus poderia fazer isso com alguém, né? Olha só. E além disso, vocês serão levados para o lugar onde as fezes são jogadas. Vai dar descarga neles. Versículo 4: assim vocês saberão que eu estou dando esta ordem, a fim de que a minha aliança com os sacerdotes, os descendentes de Levi, não seja quebrado. Sou eu, o Senhor Todo-Poderoso, que está falando. Versículo 5: na aliança que fiz com eles, eu lhes prometi vida e paz. Diga: vida e paz.
Fiz o que tinha prometido, para que eles me respeitassem. E de fato eles me respeitaram e temeram. Ensinavam no passado sempre o que era direito e nunca o que era errado. Viviam no passado em paz comigo. Faziam no passado o que é certo. E ajudaram no passado muitos a deixarem o caminho da maldade. Versículo 7. Isso serve para mim e para você. Os sacerdotes devem ensinar a verdade a meu respeito, e todos devem pedir conselho a eles para saber o que é direito, pois os sacerdotes são os mensageiros do Senhor Todo-Poderoso. Na nova aliança, quem que é o sacerdote? Todo cristão é sacerdote. Jesus é o sumo sacerdote. Pedro diz: vocês são raça eleita, sacerdócio santo. Nós deveríamos ser sal e luz, Jesus diz. A referência. Nós deveríamos ensinar, demonstrar, viver, testemunhar. Até porque o sal, como Jesus disse, ele perde o sabor. Para que serve? Jesus não chega a falar de pegar as fezes e esfregar na cara, mas Jesus fala, serve para jogar fora, os outros pesar em cima. É isso que Jesus fala? O sal, quando perde o sabor, não serve para nada, a não ser ser jogado fora, e os outros vão pisar em cima. Nós somos sal e luz da terra. Fala para o teu irmão, você é sal e luz da terra, meu irmão. Versículo 8, mas agora vocês sacerdotes estão saindo do caminho certo, e os seus ensinamentos já fizeram muitas pessoas pecarem. Vocês estão quebrando a aliança que fiz com os sacerdotes. Por isso eu vou fazer com que o povo os despreze e rejeite, pois vocês não me obedecem, quando julgam causas, não tratam a todos com justiça. Eu sou o Senhor Todo-Poderoso, eu, o Senhor Todo-Poderoso, estou falando. E nós vamos perceber na continuidade, não hoje, mas em uma próxima oportunidade, que a mesma atitude passou para o povo e gerou no meio do povo a imoralidade, a injustiça, a insensibilidade, porque é uma sequência. Nós somos chamados por Deus, amados pelo Senhor, escolhidos por Ele, somos perdoados, lavados, redimidos, mas precisamos obedecê-lo. Ele é Senhor. Eu preguei aqui sobre identidade, quando Paulo começa a escrever a carta a Tito, ele diz, Paulo, o que ele diz depois? Ele escreve, servo de Cristo. Eu sou servo de Cristo. Você que crê no Senhor é servo, e o servo obedece, ponto. Não tem CLT para servo, não tem negociação, o servo obedece. Deus deu mandamentos para nós, não deu sugestões, não deu uma listinha de sugestões. Por não entendermos isso, estamos sofrendo, estamos debaixo de jugo, desanimados, desencorajados, não recebendo o amor de Deus. Mas Deus nessa noite fala, eu sempre amei vocês. Você já viu aquelas cenas difíceis, às vezes passa aí nos noticiários policiais, né? O filho é pego lá com droga, tal, vai a mãe desesperada, quer bater no filho. Eu já falei para você, por que você está fazendo isso comigo? Está me matando. E no final é a mãe que aparece, né? A mãe que fica sempre do lado. Deus está alertando o povo dele lá em Malaquias, falando, pelo amor de Deus, vocês não vão mudar nunca? O que vai ter que acontecer com vocês? Vocês já estão com um templo, meia boca, vocês não têm rei, vocês não têm um país, passaram tudo que vocês passaram, vocês vão continuar com a mesma atitude? Eu os amo, continuo amando. Amém? Precisamos entender o amor de Deus, amados. O amor de Deus não é aceitar tudo. O amor de Deus é entrega, é obediência. Cristo se entregou por nós, morreu por nós. E quando Cristo viveu, se você ler os evangelhos com atenção, você vai perceber que Ele não aceitava tudo. Para a mulher pecadora lá, Ele falou, você está perdoada, vá e não peque mais, para não te acontecer coisa pior. Fala ou não fala?
Ora, ela ia ser apedrejada, sim ou não? O que é pior do que ser apedrejado? Eu não sei, mas alguma coisa pior ia acontecer com ela. Porque Jesus falou, vai e não peque mais, para não te acontecer coisa pior. Essas pessoas distorcem. Ai, mas ele perdoou a pecadora. Perdoou. E foi bem sincero, olhou no olho dela e falou, então agora você toma vergonha na cara e para de pecar, para não te acontecer coisa pior. Jesus veio ao mundo, ele não aceitou qualquer coisa. Ele foi lá no templo, onde os cambistas ficavam trocando moeda, negociando, vendendo, fez um chicote e fez o auê lá. Imagina alguém entrar aqui com um chicote e começar a dar chicotada, todo mundo para fora. É louco, chama a polícia. Jesus fez isso. E com autoridade. Ninguém teve coragem de falar um A, com autoridade. Porque senão mandavam prender. Não, ninguém teve coragem de falar nada, porque ele tinha autoridade para fazer isso. Porque eles sabiam que estavam errados. Sabe quando você toma aquela chamada de atenção e você não consegue falar um A, que você sabe que está errado? Então, exatamente. Eles sabiam que estavam errados. Jesus, ele amou o mundo e se entregou e morreu por nós. Mas ele não aceitava qualquer coisa. A ponto ele dizendo, no último dia, eu vou chamar as ovelhas para a minha direita e os bodes para a minha esquerda, para perdição eterna. Então, glória a Deus, porque Deus nos ama e Deus está falando conosco, está nos alertando, nos encorajando. Amém? Eu quero orar contigo. Quero que você se sinta, o desejo dessa palavra, dessa mensagem, que você se sinta encorajado, encorajada a se apegar, a obedecer, a amar o Senhor, porque Ele continua te amando. Não é porque as coisas ao redor estão estranhas, estão difíceis, estão fora do que você às vezes estava esperando, que Ele deixou de amar. Não permita que isso contamine o teu amor, o teu culto, a tua adoração, o teu serviço ao Senhor. Como aquele povo permitiu que toda aquela situação econômica, política, religiosa os contaminassem, a ponto de eles estarem fazendo tudo isso que nós vimos. Eu te convido a se colocar em pé, se você pode fazê-lo para orarmos.